A história começa com o protagonista dizendo que, de acordo com o efeito borboleta, o destino da humanidade pode ser alterado por uma simples escolha. E que, em outras palavras, esse negócio é uma droga. Pelo menos para ele. Ele coça o rosto e fala que até agora, fez várias escolhas das quais ele se arrepende. Ele escuta uma forte batida na porta, e toma um susto. Alguém fala: querido? Querido, você está aí? Ele olha para trás, enquanto a pessoa fala que veio porque sabia que ele estava aqui. Ela avisa que é melhor ele abrir a porta. Ela continua dizendo que já perguntou para Ofelia, a responsável pelo alojamento. Ela disse que você não tem nenhuma aula marcada para hoje. Ela, já irritada, pergunta se ele vai continuar ignorando ela até o fim? O protagonista fala em seus pensamentos que não existe uma stalker pior que ela. Ela fala: tá bom. E atravessa a porta com uma espada. Dizendo que então ela vai fazer seu próprio caminho. O protagonista arregala os olhos falando que essa mulher é maluca. Ele fala que isso não é contra as regras? A presidente do conselho estudantil é quem aplica as punições quando alguém quebra as regras. Ela, cortando toda a porta, responde dizendo: infelizmente para você, eu sou a presidente do conselho estudantil. Acontece uma explosão, e o protagonista, sentado no chão, se protege dos pedaços da porta. Ela entra no quarto perguntando: você não tem me evitado ultimamente? Para ser exata, 32 vezes. O protagonista pergunta se ela estava contando. Ela diz: tenho uma pergunta para você. Dowdy Cable. Com um olhar assassino, ela pergunta: você quer se casar comigo? O protagonista, ainda no chão, fala: Aunori? Espera. Alguém diz: do que você está falando, princesa Trista? Então você cobiça um homem que já tem dona. A menina com orelhas de gato, que chegou pela janela, pergunta: é assim que sua família funciona? O protagonista chama ela pelo nome de Serás. A presidente pergunta para Serás se esse lugar não é claro demais para um assassino? E se não teria testemunhas demais? A Serás responde que eliminar todas as testemunhas é o meu lema, princesa. O protagonista, sem entender nada, fala: espera, eu tô muito desconfortável agora. Eu nem sequer pensei em casamento ainda. Uma outra menina de cabelos roxo faz um buraco no teto e cai no quarto. A presidente e a Lilu ficam se encarando. Então a Lilu chama pelo nome do prota. Com um olhar confiante e um sorriso no rosto, ela convida o protagonista para dormir com ela. Ela fala também que os preparativos para o casamento estão quase prontos. Agora, o melhor que você pode fazer é vir comigo. O Dowdy sente até um arrepio. Outra garota entra, pulando e com uma corrente. Ela fala mais que grosseria. Sir Dowdy, o que você faz num beco escuro cercado por bandidos? Como sua noiva, não posso deixar isso passar. Outra entra explodindo tudo com magia de fogo. Ela pergunta: vocês podem calar a boca, suas invejosas? Ela também fala que o Dowdy Campbell é dela. Todas começam a se encarar, e a presidente fala que isso virou uma competição. A Será diz: você só pode estar delirando. A Lilu pergunta para o Dowdy: o que você tá fazendo? Não vai vir. A Yuria fala: senhor Dowdy, acho que você deveria recusar a todas. A Feinol diz: se há objeções a algo que já foi decidido, então só há uma conclusão. Todas começam a pegar suas armas, e vão para cima uma da outra, com o Dowdy no meio de toda a confusão. O Dowdy pergunta: por que diabos vocês estão fofocando entre si? O protagonista se pergunta: então, como foi que isso aconteceu mesmo? Vejamos. Ele começa a lembrar de tudo que as garotas falaram. Ele lembra da Feinol. Ele também lembra da Yuria. Ele também lembra da Lilu pedindo para ele dormir com ela. Também lembra da Será chegando pela janela. E da presidente, perguntando: você se casará comigo? Ele fala: ah, verdade. O jogo de sobrevivência que me colocou nessa situação. É chamado de Ascensão do Salvador, ou AS, sua abreviação. Uma história acadêmica jovial. O filme tem um quê de veabo, mas os personagens são familiares e estáveis. Como sempre, eu zerei o jogo e vi o final. Achei que era divertido e me senti realizado. Mas então, no dia seguinte eu fui tragado por ele. Isso faz sentido? Ele fala que não é como se ele tivesse xingado o jogo e virado alvo de uma entidade da programação. Também não me apeguei ao protagonista. Ele fala que possui o Dowdy Campbell, e ele não tem um pingo de poder. E é o herdeiro de um visconde sem nome. Ele é um extra de terceira categoria nesse mundo. Ele nos explica que a agricultura é a principal indústria do Visconde Campbell. Que lá também não tem dungeons.
que são encontradas pelo Império. E que, isso mal foi mencionado no filme. Além disso, o filho de um visconde ingressando na Academia Imperial. Foi uma história que virou o mundo de cabeça para baixo. O pai do Dowdy fala, que finalmente chegou a hora. O Dowdy responde, sim pai, vou indo agora. O pai dele fala, que ele é o orgulho do viscondado. E pede para ele se cuida, e não causa nenhum problema. E fala que Elefante é um lugar onde todos os filhos dos nobres do Império estão reunidos. Ele fala, que a melhor coisa que você, o filho de um visconde, pode fazer é não chamar atenção. Tudo bem? O Dowdy responde, que entendeu. Informação de status. Dowdy Cable. Força, F. Agilidade, F. Resistência, F. Sorte, F. Autoridade, F. Informação de habilidade. Nenhuma habilidade. Informação de maestria. Nenhuma proeficiência especial. Presente especial. Nenhum. O Dowdy fala que tem F em tudo. E que mesmo ele um veterano, nunca viu um status tão ridículo quanto esse. Missão principal. Entre na academia e seja nomeado para uma turma. Ele explica, que de acordo com o sistema do jogo, se você ignorar uma missão, acabou para você. Game over. Já que a Academia Elefante, a qual estarei ingressando, cairá, em caos devido à violência dos vilões. O Dowdy pensa que não fará nada que coloque a sobrevivência dele em perigo. E fala, para seu pai não se preocupar. Com um sorriso no rosto, e olhar confiante, ele diz que vai fazer o seu melhor para não chamar a atenção de ninguém. O seu pai diz, que não foi isso que ele quis dizer. Ele pensa, que não irá nutrir nenhum sonho desnecessário de elevar a reputação do viscondado. Ele também fala que vai manter as notas abaixo da média. O pai dele novamente diz que não era isso que ele queria dizer. Ele fala que, a protagonista vai fazer tudo sozinha, não? E diz que, não chamar atenção é o que um lobo solitário deveria fazer. Agora, a vida acadêmica dele finalmente começou. Ele com um rosto assustado, e suando frio, fala mais, para começar. Ele olhando para uma menina tomando um café. Pergunta, por que eu estou? No mesmo vagão que ela? Enquanto ela lia um livro, e toma uma xícara de café. Ele nos apresenta ela como, a Honore Elinarize Latrista, a sanguinária. Aquela com uma montanha de cadáveres. Ela é o boss final desse mundo. Nos cenários ela e o protagonista sempre acabavam brigando, e a sanidade mental dela foi para onde Judas perdeu as botas. A existência adormecida do demônio cinza, devora o corpo de Elnori, e transforma ela no boss final que ninguém além da protagonista que completou o desenvolvimento final dela, pode lutar contra. Ela enquanto, lia seu livro pergunta se ele precisa de um médico, e fala que ele não parece bem. Ele responde que não, que está bem. Ele pensa que o ducado de Tristan parece preocupado com a imagem deles. Ela explica que a presença dela aqui, ao invés da primeira classe, foi uma decisão calculada feita para mostrar que os Tristan são acessíveis como uma família nobre de alto ranking. E que lamenta por deixar o Dowdy preocupado. Ela fala que todo mundo que viaja na mesma carruagem que ela, faz a mesma expressão. O Dowdy fazendo uma cara de surpresa, fala que ela é diferente do que ele lembrava. O Dowdy explica que as palavras-chave para descrever Elnori eram meritocrática, perfeccionista e audaciosa. O que significa esse lado sensitivo dela? Ela então pergunta por que ele não está respondendo? Está curioso sobre alguma outra coisa? Ele um pouco sem graça responde não, não é nada. E fala que ela é inesperadamente gentil. Ela pergunta, inesperadamente? Você ouviu coisas ruins sobre mim? Nós nos encontramos antes? Ele pensa eu estou louco para valer. Ele responde, só. Ouvi que você é bem rigorosa. Ela responde que ele é uma pessoa bem estranha. Ele sem jeito responde, sim. Bom, eu escuto isso direto. Ele diz, bem eu sou um figurante. Não se envolva, não se envolva. Eu deveria ficar quieto e observar lá fora. Parando para pensar, os arredores do cenário são magníficos. Olhando pela janela ele vê uma pedra e fala, que pedras também estão rolando em nossa direção. Enquanto a pedra se aproxima, ele assustado pergunta, mas que porra? Ele chama pela presidente do conselho estudantil. A presidente se assusta com ele levando sua mão em direção a ela. O Dowdy pede com sua licença. A pedra gigante cai em cima do trem, fazendo uma explosão, e o destruindo por completo. Um colar se ativa com vários círculos mágicos. O Dowdy nos explica que esse é, o reconhecimento e criação de armaduras para esqueletos adultos.
Eles são envoltos por uma aura azul, que os protege da explosão e dos destroços. O Doud nos fala que a Elnori está sempre com esse colar. Ele, se agarrando forte na Elnori, fala que não sobreviveria a isso com os status dele sendo todos F. E a Elnori ainda está sem entender o que está acontecendo. O Doud abre os olhos, enquanto a Elnori pergunta se ele está bem. Ele responde que sim. Ela fala: você pode sair de cima de mim, você é pesado. A Elnori o olha com uma cara inexpressiva, enquanto ele sai de cima dela. O Doud se levanta com uma cara de sem graça, e fala que ele sente muito. Ela diz que: está tudo bem, você fez para me salvar. Ele, sem entender, pergunta: o quê? E ela continua dizendo que é a primeira vez que um homem se aproxima dela tão diretamente, mas agradece as intenções do Doud. Ele, com vergonha, pensa que só se aproximou para se beneficiar da armadura dela. Ela se levanta arrumando o cabelo, e pergunta qual seu nome? Ele, sem entender, pergunta: perdão? Ele pensa que: sinto que vou me encontrar com ela frequentemente se responder. Então eu deveria dizer, se eu te contar, o que você vai fazer com isso? Ele responde: Doud. Doud Cable. Ela fala que: tudo bem, não me esquecerei dele. Lhe recompensarei mais tarde. O sistema avisa que uma vilã ficou interessada em você. E que as condições para o presente especial foram atendidas. Eles ficam se encarando, enquanto o sistema fala que você obteve as habilidades Sobrevivência Desesperada e Charme Mortal. O Doud solta um grito perguntando: o que? 3 carruagens médicas chegam no local do acidente, e alguém pergunta se é pelo trem ser de Elefante? O médico fala que, graças às medidas de segurança especiais, não houve muitas vítimas. O Doud diz: ai, isso dói. Ele diz que eu ainda nem toquei em você. Eles falam que as pessoas já foram atendidas e vão partir agora. As carruagens médicas finalmente chegam em um prédio. Sistema. Presente especial. Presente 1, atração predestinada. À medida que você recebe mais interesse daqueles que têm uma características malignas, você obterá várias recompensas. O Doud fala que não é à toa que ele não conseguia descobrir as condições, não importava o que ele fizesse. Ele fala que no Viscodado, deixando de lado a perversidade. É difícil encontrar uma pessoa neutra naquele lugar cheio de gente feliz e positiva. Ele fala que é claro que o presente não tinha sido desbloqueado. Agora ele se pergunta se ele olha o que ele ganhou. Informação do sistema. Habilidade: sobrevivência desesperada. Rank desconhecido. Seu status aumenta quando necessário. O efeito é dimensionado em relação ao perigo. Habilidade: charme mortal. Rank desconhecido. É mais fácil obter o interesse daqueles com característica maligna. Quanto mais extrema a situação, mais forte o efeito. O Doud fala que a sobrevivência desesperada será de grande ajuda em batalhas. E por outro lado, o charme mortal. Ele se pergunta se pode mesmo ter isso? Ele, muito assustado, fala que os personagens desse jogo têm características malignas. Ele fala que tem uma guerreira que ama uma luta. E uma deusa da espada mentalmente perturbada que corta qualquer um que se aproxime a 3 passos dela. E que tem também uma assassina violenta que mata todo mundo se for paga. Que tem também uma maga genial cujos sentidos são insensíveis a tudo. Ele, já chateado, fala que essa gentinha é chata para o caramba. E pergunta: mas não tá tudo bem agora? Ele morde os lábios falando que para ele é mais importante ganhar habilidades que o ajudarão a sobreviver. Ele fala que o que ele acha estranho é que o rank dessas habilidades estão rotuladas como desconhecido. Que mesmo ele sendo um veterano no AS, nunca tinha visto isso, e se pergunta qual o significado disso. O médico pergunta com uma cara meio suspeita: você está bem, não é? Devo fazer outra avaliação psicológica? O Doud responde: não, eu tô bem de verdade. O protagonista desce da carruagem. Ele começa a fazer uma careta enquanto está meio irritado. Dentro da academia, o professor fala que, apesar do incidente infeliz, ele agradece a todos por virem até aqui em segurança. Os calouros desse ano são realmente incríveis. O Doud estava viajando em seus pensamentos, quando o professor fala: estudante, ouvi dizer que você estava no mesmo vagão que a princesa Trista. Mas você é filho de um visconde sem nenhuma conexão. O médico conta que ele também já foi ex-aluno de Elefante, e também vem de uma família nobre sem nome. Você acha que foi uma coincidência mirarem o pedregulho no seu vagão de tantos outros? Ele completa dizendo que o ducado de Tristan tem muitos inimigos.
O melhor para você seria evitar ela de agora em diante. Você vai acabar se machucando se ficar em volta desses nobres de rank alto. O Dowd fala que vai manter isso em mente. Informação do sistema. Honore. 02, até que ocorra um evento sobre o primeiro estágio de confiança. O Dowd pensa, caralho, já tô envolvido com ela mesmo que eu não queira. Nessa academia cheia de difamação, não me surpreende que ela seja uma candidata ao boss final. Só de ficar perto dela é morte certa, nem posso respirar. Alguém acorda o Dowd de seus pensamentos, gritando pelo seu nome, e chamando ele de idiota. O professor pergunta do porquê ele está no mundo da lua. E o cara de braços cruzados chama ele de caipira. Todos formaram duplas de treino menos você. Ele explica que a avaliação prática começa logo em seguida da cerimônia de entrada. O professor fala que seu oponente foi decidido automaticamente. O Dowd fala que sente muito, e pergunta quem é seu oponente. Se todo mundo já escolheu seu oponente, então a pessoa que sobrou deve ser forte. A garota que será sua dupla estende as mãos e o cumprimenta. O Dowd fala que o nome dela é Elia Krishanax, a melhor gênia do mundo. A Elia pergunta se ele precisa de ajuda. Ele, sem acreditar, responde com a voz falha: eu tô bem? Espera, sim? E fala que no futuro ela vai salvar o mundo. A protagonista de Savior's Rising.